Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. Amém? Capítulo 8, versículo 40 em diante. Toda honra, toda glória seja o nosso Deus. Amém. Amém. Começa assim, capítulo, versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. Ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, e vai em paz. Então, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não, está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Abaixamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos em reverência a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, continuamos na Tua presença, meu Deus, sabendo que o Senhor está presente. Porque a Tua palavra diz que onde estão dois ou mais reunidos em Teu nome, aqui o Senhor está, meu Pai. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus. E pedimos que o Senhor continue, Senhor, falando ao nosso coração, meu Deus. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua palavra, meu Deus. E que o Senhor fala ao coração de cada um que está presente, porque o Senhor conhece, meu Deus, cada coração, o Senhor conhece cada pensamento, meu Deus, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui, meu Deus. Continua, Senhor, revelando a Tua palavra e fazendo aquilo que bem lhe agrada, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. O título dessa mensagem é: com Jesus a vitória é certa. Amém? Eu gostaria de começar falando de uma história que talvez muitos irmãos aqui devem conhecer. A história de um cliente que chegou em um barbeiro, e o barbeiro estava fazendo a barba desse cliente, e esse cliente evangélico, ele começou a falar de Jesus, falar das maravilhas que Deus faz no meio do povo. E o barbeiro fazendo a barba, ouvindo aquele cliente falar de Jesus,
ele começou a dizer assim: eu não acredito em Deus. Eu não acredito que Deus existe. Aí o cliente disse para o barbeiro: mas por que você não acredita que Deus existe? E ele disse: eu não acredito que Deus existe porque existe muita miséria no mundo. Existe fome, existe guerra, existem pessoas passando dificuldades. E se Deus existisse, não existia tantas pessoas passando dificuldades, tantas pessoas doentes. E aquele cliente, ele ficou quieto porque ele entendeu que talvez se ele fosse falar mais alguma coisa, haveria uma contenda. E ele deixou terminar, o barbeiro terminasse de fazer a sua barba, cortar o seu cabelo, e ele saiu. No momento que ele abriu a porta, que ele saiu na rua, ele viu do outro lado da rua um homem barbudo, cabeludo, um mendigo. E Deus naquele momento iluminou a mente daquele homem, e ele voltou para o barbeiro e falou assim para o barbeiro: eu não acredito que existe barbeiro. E o barbeiro olhou para ele e falou: como que você não acredita se existe barbeiro, sendo que eu estou aqui? Ele falou: eu sei que você está aí, mas eu não acredito que existe barbeiro. E o barbeiro disse assim: existe barbeiro porque eu estou aqui. Aí ele chamou o barbeiro até lá na frente, na rua, e ele mostrou aquele mendigo, barbudo, cabeludo, e ele falou assim: está vendo aquele homem lá? Como ele está barbudo, como ele está cabeludo? Se existisse barbeiro, aquele homem não estava daquele jeito. E aquele barbeiro falou assim, disse para ele: ele está daquele jeito porque ele não veio me procurar. E aquele homem olhou para ele e falou assim: é assim. É isso que acontece. Existe Deus, mas muitas pessoas estão passando dificuldade, muitas pessoas estão sendo oprimidas, estão passando o que passam, passando fome, doenças. É porque não procuram Deus, mas Deus existe. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós deparamos com pessoas dessa situação. Hoje mesmo eu encontrei com um morador de rua, cabeludo, barbudo, dessa forma. E alguns dias atrás eu tinha pregado para ele e ele ficou possesso. E foi uma batalha grande. Aí hoje eu encontrei com ele e eu falei para ele assim, você já pensou se você quer entregar a sua vida para Jesus? E ele olhou para mim e falou: não, eu não quero não. Eu não quero porque não tem jeito, e pra gente não tem jeito. Nós já somos fracassados. Existem pessoas que estão nessa situação porque ainda não buscaram aquele que pode resolver os problemas. E aquele que pode resolver o problema é Jesus. Aleluia. E nessa passagem começa falando de Jairo, um chefe da sinagoga, que ele chegou até Jesus e prostrou, adorou. E eu imagino, irmãos, que foi uma barreira grande que ele quebrou ali, que ele transpôs. Porque ele, sendo o chefe da sinagoga, ele não pensou nas consequências, ele não pensou nas perseguições dos fariseus, dos saduceus. Ele não pensou naquilo que poderia acontecer com ele, mas ele estava com um problema. E a circunstância que ele estava passando, o problema que ele estava passando, levou ele a chegar naquele que poderia resolver o problema: Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ele se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, eu rogo que o Senhor vá até a minha casa, porque eu tenho uma filha de quase 12 anos e ela está à beira da morte.
as circunstâncias. Muitas vezes, meus amados irmãos, a circunstância faz com que nós quebremos a pedra que tem no coração, muitas vezes, a dureza que tem no coração, para nós buscarmos auxílio em Deus. E Jesus, a palavra diz, o texto diz que ele, mesmo ele sendo comprimido, ele estando no meio a multidão comprimindo ele, Jesus, ele foi com ele até a sua casa. E eu digo para os amados irmãos, que a partir do momento qualquer um chega aos pés de Jesus, com qualquer problema que seja, Jesus está pronto para resolver. A palavra de Deus diz em Isaías 59, versículo 1 e 2, que ele não está com o braço encolhido para não poder salvar, nem com o ouvido agravado para não poder ouvir. Nosso Deus está pronto para nos dar a mão. Está pronto para ouvir a nossa voz, o nosso clamor e resolver o nosso problema. E Jesus, ele seguiu Jairo. Só que nessa trajetória aconteceu um outro fato. Eu imagino que Jairo estava com o coração ardendo, com ansiedade de chegar àquela casa, porque ele sabia que Jesus ia chegar e ia resolver o problema dele, ia curar a filha dele que estava na beira da morte. Eu imagino a dor de um pai. Eu imagino que Jairo, ele contava segundos para chegar na casa dele. Mas a palavra de Deus diz que para tudo há um tempo, e o tempo é de Deus. E nessa trajetória, Jesus, no meio da multidão, sentiu que alguém tocou em sua orla. E ele sentiu que dele saiu virtude. Porque uma mulher, sabendo quem poderia resolver o problema dela, ela resolveu ir lá e tocar. Mas ela tocou com fé. Ela tocou crendo que aquele problema, aquele fluxo de sangue que havia 12 anos que ela sofria com aquilo, seria curado. E a palavra diz que quando Jesus sentiu sair virtude dele, ele olhou para trás e disse: alguém me tocou. E Pedro e alguns discípulos disseram: Senhor, a multidão te oprime, te aperta, e o Senhor diz que alguém tocou. E Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia, glória a Deus. E aquela mulher, ela sabendo que ela não podia se esconder, porque ninguém esconde, tudo está patente aos olhos do Senhor. Ela sabendo que não podia esconder da presença de Deus, da presença de Jesus, ela logo se anunciou e disse e falou o que ela estava passando, e na mesma hora ela foi curada. Eu digo para os irmãos aqui, eu digo para os amigos, para todos que estão aqui presentes, que tem situações que exigem um pouco de tempo, porque o tempo é de Deus. E Jairo estava ali esperando o tempo dele. Mas existem situações que Deus pode resolver no momento, na hora. Existem problemas que é no piscar de olhos, porque o Deus que nós servimos, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E aquela mulher foi curada do fluxo de sangue, que havia 12 anos ela sofria. 12 anos sofrendo com problema, procurou vários médicos, e ninguém pode resolver o problema que